Fala pessoal, estamos aqui com um recorte do Jogo Aberto com a Renata Fã e estamos falando hoje de seleção brasileira, estamos falando de Neymar Júnior, o grande jogador do Brasil, que eu acredito que vai estar na Copa do Mundo. E é isso aí, conto com vocês, conto com o seu like, conto com a sua inscrição, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos lá. E que hoje seja um resultado positivo, a torcida precisa, os jogadores também, atletas que serão testados, o Carlo Ancelotti, tomara que o Brasil jogue bem. Falando nisso, vamos lá para Orlando, no Camping World Stadium. Lá está Felipe Killing, acompanhando já detalhes de Brasil e Croácia. A expectativa aqui é alta, mas não apenas pelo resultado, Killing, pelo desempenho da seleção brasileira, como eles vão se comportar, se vão vencer essa falta de entrosamento e convencer o chefe Ancelotti. Killing, para você, good morning, boy. Good morning, Renata. Bom dia a todos aí no estúdio, todos que nos acompanham. E um especial com sol aqui da Flórida, temperatura de 25 graus. E é mais do que um amistoso. É o último teste antes da lista da Copa do Mundo e um jogo em que a seleção brasileira sabe que precisa dar uma resposta. E justamente neste ponto que você tocou. Nem tanto o resultado, o placar, que não é o mais importante, mas a forma de jogar. O Brasil sabe que precisa dar uma resposta depois do que aconteceu contra a França, e é um time modificado, viu, em relação àquele que perdeu por 2-1 em Boston. São 5 mudanças. 2 o Ancelotti já teria que fazer por conta dos cortes de Wesley e Rafinha. Mas aí você tem na lateral direita, assim, com a saída do Wesley, você tem ali o Ibañez, e aí você tem também o Marquinhos de volta à zaga depois de ter se recuperado de lesão. O Danilo do Botafogo é outro cara que vai ser titular na partida de logo mais, entra no lugar do André, do Chelsea. E aí você tem o Luiz Henrique, que foi muito bem contra a França, entrou, fez uma fumaça ali, deu um gás para o time no segundo tempo, e o João Pedro na frente, jogador do Chelsea. O Ancelotti, ele tinha a ideia de utilizar esses jogos aqui nos Estados Unidos para testar aquele time que ele tem como titular, que deve estrear contra o Marrocos na Copa do Mundo. Mas isso não aconteceu. E o calendário, ele é muito curto, né, Renata? Porque depois desse jogo tem a divulgação da lista para a Copa do Mundo dia 18 de maio, e aí os jogadores começam a se apresentar dia 25. E por que começam? Porque você tem a final da Liga dos Campeões no final de maio, e aí os jogadores que forem disputar a final da Champions não vão se apresentar na Granja Comari, e tem também a última rodada da fase de grupos da Libertadores também no final de maio. E a Conmebol está tentando pegar também uma liberação, assim como a UEFA, né, para os jogadores que forem disputar poder entrar em campo. Então, pode ser que o Ancelotti, de fato, tenha todo o grupo à disposição para corrigir tantos erros, colocar aquele time para treinar aquele cara como titular por 2 semanas. Então, é um calendário ingrato. Técnico de seleção brasileira é assim mesmo. E ontem na coletiva, o Ancelotti pediu calma. Ele disse, a gente está muito tranquilo, a gente sabe o caminho que a gente quer seguir. Bom, mais sobre o Ancelotti na coletiva de ontem, todas as informações do Brasil, que logo mais entra em campo contra a Croácia aqui neste estádio, vamos assistir na reportagem. Ronaldo e Rivaldo lado a lado, acompanhando de perto o treino da seleção brasileira em Orlando. 2 campeões do mundo, 2 referências de uma geração vitoriosa, observando uma equipe que ainda tenta se encontrar. A seleção brasileira sempre vai ser favorita, nós temos sempre os melhores jogadores do mundo. Eles sabem disso e é importante eles agirem como tal. Bom estar com eles, sentir, né, o comprometimento deles, essa tensão de pré-copa. Acho que é bacana a gente dividir as experiências, passar uma certa tranquilidade. Com certeza a seleção tem coisas para melhorar e com certeza vai melhorar. A derrota para a França foi um choque de realidade, mas pelo menos no discurso não abalou a confiança verde e amarela. Nada mudou na nossa confiança. É bom saber que a gente tem uma margem de melhora grande e, sem dúvida nenhuma, eu acho que se a gente seguir nesse caminho com a preparação e a cabeça focada para a gente poder melhorar o mais rápido possível, eu acho que a gente vai chegar lá com o objetivo final e com muita humildade para que a gente possa fazer o possível para sair com o nosso sonho realizado. Mas Ancelotti pede calma.
vamos estar preparados para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Precisamos calma, tranquilidade. Calma, porque não ganha não para ver. Toda a comissão, toda a CBF é convencida que estamos no caminho correto e no ponto correto. As muitas lesões atrapalharam o planejamento de Ancelotti. Os amistosos aqui nos Estados Unidos eram para testar aquele time que ele considera titular, mas diante das circunstâncias, esse se tornou um período de testes e avaliações de caras novas. O Brasil deve entrar em campo assim: Bento ou Ederson, Ibáñez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Danilo, Luiz Henrique, Vini Júnior, Matheus Cunha e João Pedro. Esse será o 10º jogo de Ancelotti à frente da seleção e ele nunca conseguiu repetir o time. Do outro lado, uma seleção que representa exatamente o tipo de desafio que Ancelotti quer simular. Um time que sabe controlar o jogo, sabe sofrer e que costuma crescer em momentos grandes. E não por acaso, Ancelotti fez questão de destacar Modric. Um meio completo, um meio moderno, um dos melhores jogadores que treinei como meio-campista, um profissional espetacular. Modric é único. No mercado mundial não tem um jogador como Modric. A Croácia, que mantém sua base experiente, deve ir a campo com Livakovic, Ikic, Sútalo, Kaletakar ou Vuskovic e Stanisic, Modric e Petra Susic, Kramaric, Baturina ou Mário Pasalic e Perisic e Budimir. O atacante Marco Pasalic afirma que será uma partida exigente para a seleção da Croácia, contra um bom adversário. Mas acreditamos em nossas qualidades, completou o jogador do Orlando City. No fim, esse amistoso não é sobre vencer ou perder, é sobre mostrar se o Brasil já sabe como quer jogar, ou se ainda está tentando descobrir. Felipe Killing já deu dicas, já mostrou as escalações, já trouxe esse panorama bem completo para Brasil e Croácia. E daqui a pouquinho, hoje com o sol, tá mais bacana de trabalhar, não é? Você volta e a gente bate aqui um papo, uma resenha para falar sobre esse grande duelo dessa seleção europeia em ascensão sempre e o Brasil precisando da recuperação. Killing, obrigada por enquanto. Combinado, Renata. Até mais. Até já. E agora é com vocês. Aqui demos um panorama geral e temos também a seleção que deve ser levada a campo pelo Carlo Ancelotti neste confronto em Orlando. A dúvida é o goleiro. Segue com o Ederson ou dá uma chance para o Bento? Na lateral direita vai ser um zagueiro improvisado, o Ibáñez, gaúcho como eu, de Canela, não é? Aí teremos Marquinhos e Léo Pereira na zaga e Douglas Santos na esquerda mais uma vez. No meio, Casemiro, titular absoluto, cara de confiança do Ancelotti e provavelmente com a companhia do Danilo, que entrou muito bem no jogo contra a França no segundo tempo. E aí, o Luiz Henrique, talvez tenha sido o único destaque do Brasil naquela partida, vai fazer companhia para o Vini Júnior, já pelo lado esquerdo, onde ele está mais acostumado a jogar no Real Madrid. O Matheus Cunha deve estar mais centralizado e o centroavante João Pedro. Ronaldão, para você é uma escalação suficiente para bater a Croácia? E para demonstrar também o que o Ancelotti colocou para esses dois jogos, que ele está fazendo teste. Ele colocando o Bento também seria bom para analisá-lo, colocando também ali o Luiz Henrique, que foi muito bem jogando no finalzinho da partida contra a França. Ele faz testes, ele tem muitas escolhas para ele fazer, isso é verdade. Mas eu tenho certeza que o time dele já está fechado, ele deve ter algumas dúvidas, não muitas, pelo jeito, porque ele sabe o que está fazendo. Então, eu acho que esse é o caminho, com o Danilo junto do Casemiro ali fazendo o meio de campo. Esse é o caminho da seleção. Agora, se a gente se importar muito do que foi contra a França, a gente vai perder uma grande oportunidade de também fazer esses testes. Eu acho que o Ancelotti optou por fazer testes e agora ele está finalizando. É por isso. Agora, eu acho assim, depois do que eu vi contra a França, o que eu gostaria de ver era um time. O Brasil com um time, com uma cara. Mas isso só vai acontecer próximo à Copa do Mundo. Vai ter mais tempo de treinamento para outros amistosos contra Panamá e Egito. Cicinho, como diz o doutor Marco Aurélio Cunha, o que se produz uma partida não deve ser levado para a próxima, não é?
Então, a gente tem que deixar a França de lado, ganhou do Brasil, ganhou da Colômbia. Com certeza o Deschamps está feliz com o desempenho do seu time diante de sul-americanos. E agora é a Croácia. E aí eu pergunto, Cicinho, uma seleção que teoricamente é mais reativa, ela espera o adversário, não propõe jogo. Como é que o Brasil vai se comportar? Tem que jogar do jeito dele ou tem que pensar também no outro lado? Aí é que vai ser o grande desafio da seleção brasileira, Renata, porque o Brasil, diferentemente contra a França, é um jogo que o Brasil vai ficar mais com a bola. Se bem que depois que foi um jogador expulso da França, o Brasil teve essa bola e não soube criar. Verdade. Algumas jogadas individuais com o Luiz Henrique. E hoje vai ser um teste também para a gente ver o Luiz Henrique taticamente, porque é muito fácil você entrar num jogo que você só tem o objetivo de atacar, porque sua seleção está perdendo. Então você tem toda essa liberdade. Hoje ele já vai ter que recompor, vai ter que ajudar no sistema defensivo. Então vai pegar uma seleção também, como a da Croácia, muito bem armada taticamente e defensivamente, que é a postura deles sempre foi desse jeito. Então vai contar o quê? Com a movimentação desses atacantes. Quando você não guarda a posição, você complica o adversário. Então eles vão ter liberdade para isso e nós vamos testar hoje a nossa seleção nessa diversidade de jogadas, de movimentações. Edu Dracena, agora bem a sua especialidade. O Douglas Santos sim é um lateral, mas Ibanes, Marquinhos e Léo Pereira são zagueiros. Se usa muito essa formação na Europa, é bem corriqueira. Não apenas o Ancelotti já fez isso no Real Madrid, mas em várias equipes. Para o Brasil, que é uma seleção que tem uma tradição de ser ofensiva, de buscar o jogo, de encurralar adversário, você acha que funciona, que isso vai dar mais liberdade para esses 4 na frente? É isso? Renato, eu estou curioso para ver a atitude da seleção brasileira, né? O comprometimento, de repente, desses atletas que estarão em campo hoje, até porque o que a gente sempre fala independente de nome, a gente tem que saber o esquema tático que o treinador gosta. Ele já deixou bem claro que gosta de jogar no 4-2-4, onde que os atacantes têm que ter um comprometimento de voltar na marcação e ajudar ali, principalmente para preencher espaço. E você tendo uma defesa mais sólida, uma defesa mais protegida ali e bem posicionada, isso também acaba dando tranquilidade para que os atacantes possam exercer a sua função e ir atacando. Então eu vejo que é uma seleção brasileira que ainda não tem ainda um padrão tático ainda, até porque também é normal, mas a gente espera a evolução, né? Eu vejo assim, o resultado é importante hoje, o jogo, sim, mas eu vejo mais de repente a atitude dos jogadores querendo a bola, marcando também e tendo comprometimento quando está sem a bola. Muito bem, já mais seleção brasileira, o lado croata dessa história. Neymar desabafou, falou sobre Mbappé, disse que está triste. Neymar sempre nos holofotes, é inevitável. Cara, tá uma bagunça, criança pra todo lado. Um pouco da intimidade de Neymar. Vai estar lá. Sempre quis ser pai de menino. Este vídeo divulgado ontem mostrou um pouco de sua vida com a família e a rotina de trabalhos em casa e no Santos. Numa reunião com patrocinadores, explicou sua evolução física após as lesões sofridas. O jogo que eu me senti muito bem foi contra o Vasco. Foi um jogo que eu não senti dor nenhuma. Contra o Corinthians. E eu já estava com um certo receio, né, de posteriores. Contra o Inter já estava um pouco mais solto, já estava um pouco com mais de confiança, de correr, de arrancar. A importância dos jogos para o Peixe exigiu a presença do camisa 10 em campo. E o calendário, segundo o craque, também atrapalha os processos. Eram jogos que a gente precisava ganhar, então eu quase não treinava, na verdade, né, no campo. Eu treinava um dia só antes no campo e ia pro jogo. O resto eu ficava tudo na academia só fazendo força. E Brasil, você sabe como é que é muito complicado. Então, ajustar essa parte de treinos específicos e jogar ao mesmo tempo é muito complicado, é muito difícil. Neymar foi poupado no jogo contra o Cruzeiro. O famoso controle de carga deu o que falar. Pós-jogo Inter, acabei sentindo a posterior um pouco pesada. O médico, né, falou por não ir jogar, por ser poupado, para não correr o risco. E eu concordei. Deu um bafafá geral e tal. Mas faz parte, né? A galera vai falar, não tem jeito. Desabafos não faltaram. As críticas que recebe no Brasil pesam. É o
preço, assim, ser jogador, sabe? É difícil. É difícil porque o Brasil é muito massacrante, assim. A galera te massacra demais. E eles não entendem que você é uma pessoa normal. Tem os mesmos sentimentos que você, eu também sofro, eu sinto dor. Se eu postar essa foto, os caras vão falar assim, Neymar pensa que está de férias. Reflexões e tristezas também foram colocadas. Agora falando sério, eu fico chateado, né? Fico triste, assim, de ver que existem pessoas que não gostam de mim, de alguma forma, sabe? E eu não posso errar. Esta gravação foi feita na semana passada, durante folga do elenco na data FIFA. Os trabalhos de fisioterapia realizados em casa foram mostrados constantemente, assim como sua ida ao CT Rei Pelé para a continuação destas atividades. Mais parado, quando o cara tá falando assim, não dá. Vamos segurando então, um dia mais. Não, mas hoje não faz nada, então? Nada, pô. Chateado, porque a vez assim, né, do procedimento que a gente fez, acabou me dando uma dor que é chata, né? E hoje eu tentei treinar, não consegui. De volta à sua casa, no decorrer da semana, Neymar assistiu ao amistoso da seleção com a França ao lado dos amigos. Ele estava confiante. O Brasil vai ganhar esse jogo. Mas se rendeu ao talento do ex-companheiro de PSG, Mbappé. Joga muito, joga Casemiro muito. também foi citado. Casemiro joga muito. E faltando pouco tempo para a convocação à Copa do Mundo, Neymar corre contra o tempo e mostra também um lado que não estamos acostumados a ver. Conquistar Carlo Ancelotti e também aqueles que o criticam faz parte deste duro, mas não impossível caminho. Até o dia 18 de maio, na convocação final da seleção, só vai se falar nisso. Se o Brasil não ganhar da Croácia, empatar ou perder, Neymar de novo. Se o Brasil vencer, não se fala em Neymar. Aí vai depender muito dessa sequência que ele vai promover com o Santos. Se ele vai ter vários jogos em sequência, isso seria importante. Essa é, para mim, a única dúvida do Ancelotti. Ele sabe que ele tem talento, tem capacidade, mas ele precisa estar bem fisicamente com o ritmo de jogo. E não pode adquirir isso apenas em 20 dias de treinamento. Imagino que já tenha que chegar na seleção pronto. Edu, agora ele está mostrando um pouco mais o lado família, aproveitando essa onda que muita gente ainda sonha em ver o Neymar numa Copa do Mundo, desabafando, falando que ele, apesar de ser um cara que é muito famoso, que é muito cobrado, mas que ele também é um ser humano. Edu, você conhece bem, já foi capitão do Neymar. O que fazer com ele até a Copa? A gente espera que ele possa realmente estar focado. Ele é um cara que, infelizmente, Neymar, o pacote Neymar é isso aí. Porque todo mundo quer ver você no seu ápice, porque quem acompanhou sua carreira sabe que você é um extra classe, como o doutor falou. É diferenciado, é um cara que decide jogo. Qualquer lance você pode esperar lances maravilhosos. Então é isso que a gente espera de você, uma atitude, um comportamento, né, para que você possa estar 100% para nos ajudar a conquistar o título com a seleção brasileira. Agora, você fazer um trabalho como esse, daqui a pouco, o que você planta, Renata, você vai colher. É isso aí, galera. Ficamos por aqui, tá? Conto com vocês no canal Dom Defla, para que nós possamos fazer um vídeo melhor, entendeu? Uma boa noite para vocês, tá? Ficam com Deus e até o próximo Dom Defla.